Seja bem-vindo a mais um episódio do Menu de Sucesso, podcast, videocast para você que é dono de restaurante ou quer abrir a sua operação. Hoje vamos falar sobre motoboys. Um papo tranquilo, leve, nada polêmico. Vamos falar sobre motoboys. Motoboys como solução e não como problema, mais polêmico ainda. E a gente vai falar sobre processos operacionais e eficiência operacional para você ter um despacho cada vez mais rápido, uma entrega cada vez mais rápida, gerando ainda mais recorrência e fidelização na sua base. Eu sou a Bia Fraga, aqui do meu lado, Paulo Castro, contador dos meus negócios, das minhas operações e o contador que eu recomendo para você fechar no seu restaurante. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um episódio, um prazer estar aqui. A gente entrevista, aprende, troca ideia. Isso é bom para vocês que estão do lado de lá e para a gente que está aqui, que cada vez a gente está evoluindo, né? A gente está Aprendendo sempre muito todo aprendendo. episódio. Às vezes a gente fala do mesmo tema, né? Passa algumas vezes, mas com novas sacadas, novas visões, novas experiências. Então, cada convidado aqui agrega muito, não só para vocês que estão aí, mas para a gente aqui, que apesar de já ter um bom conhecimento da área, a gente está sempre agregando. Então, hoje, a gente tem o prazer de convidar para esse episódio quem, Bia Fraga? Hoje a gente tá com o cara que a minha equipe foi visitar a operação dele e foi a única operação que eles falaram assim: Bia, não tem muito o que a gente fazer lá não. O processo vai ser rápido, simples, a gente vai trazer alguns insights só porque a operação tá muito boa. Estamos aqui hoje com o Patrick Guimarães, dono da Norque. Seja bem-vindo. Isso aí, obrigado, gente. Prazer estar aqui. Prazer ter esse convite, poder estar com vocês trocando ideia. Espero que o papo possa fluir, falar um pouco de assuntos polêmicos, mas sempre bons. E vamos lá. Achei, cara, eu acho até hoje bizarro, assim, como o pessoal chegou da tua operação falando, cara, lá tá tudo perfeito, tudo bem, funciona muito bem. Eles sabem muito, entendem muito de processo, despacham rápido. A Alessandra, que é nutricionista, falou, cara, lá tá praticamente tudo perfeito, não tem ajuste. Como que foi esse processo de, cara, abrir um negócio e olhar para o processo e para eficiência operacional como prioridade para fazer dar certo? Foi doído, né? A gente começou tem muito tempo, tem uns 8 anos. E no início não existia processo, não tinha sequência de nada, não entendia a importância do processo. É o que a gente até brinca, pô, só queria fazer um hambúrguer, entregar. Poxa, custa 10 pra vender a 20, tô feliz. E ao longo do tempo isso não se mostrou nem viável nem possível. Então a gente teve que ir se adequando à realidade do negócio, estudando muito, aprendendo muito, estando em ambientes que também favoreçam isso. E através disso a gente foi, na prática mesmo, testando muita coisa e chegou um momento que a gente também entendeu que não dava mais pra gente fazer isso. Então a gente começou a se calçar sempre de pessoas próximas que podiam ajudar a gente de alguma forma. Então, tanto de amigos quanto de algumas consultorias ou de mentorias também online, muita coisa disso. Estudar vídeo no YouTube também, cara, a gente maratonava vídeo dos outros, assim, tipo, não conhecia muita gente pra entrar em cozinha, então pegava os vídeos, olhava as cozinhas e falava assim, cara, olha, isso aqui tá ali, vamos entender, vamos fazer. E foi passando, foi se adequando. O pessoal teve a oportunidade de conhecer também a operação já depois de estar bem estruturada. E, se eu não me engano, eles foram nas lojas com mais equipamentos também. Então, isso facilita muito. A gente tem lojas hoje com equipamentos iniciais e equipamentos já com volume legal que atenda. Mas todas elas com uma coisa que a gente não abre mão, que são processos bem definidos. Então, um processo numa operação, acredito que ele determine o seu sucesso ou não. Muitos fatores, além disso, claro, mas processos bem definidos e pessoas, cara, isso define sua operação e o sucesso dela. E de onde que veio a ideia de vender hambúrguer? Você sempre quis? Não, eu trabalhava com importação e exportação, eu e meu sócio, o Pedro, e a gente queria empreender. Aí, olhando o mercado, eu falei assim, cara, empreender com comida deve ser muito difícil, né? Não dá pra gente ir pra isso, mas a gente sempre gostou muito de hambúrguer. E conversando e tudo mais, falei assim, cara, vamos tentar abrir alguma coisa de comida, uma hamburgueria? Vamos tentar, então vamos pegar uma franquia. Só que aí eram dois, sei lá, a gente devia ter uns 18 anos na época, 19 anos. A gente queria abrir, não entendia do mercado, não conhecia ninguém, nunca tinha empreendido e não tinha dinheiro.
Então, tinha tudo pra ser um caminho um pouco doloroso, e foi, né. Então, aí a gente conseguiu na época, pensou em uma franquia, chegou a olhar, viu que não tinha dinheiro pra franquia e desistiu da franquia e falou: "Cara, vamos abrir a nossa". A gente pegou o ponto de uma hamburgueria que estava fechando na época e pagamos parcelado, pegamos dinheiro da nossa rescisão, dinheiro emprestado eu lembro, eu peguei 10.000 com a minha tia, fui pagar minha tia, sei lá, 2 anos depois. E daí veio a Nork e a gente começou, pegou esse ponto já ali que já acontecia alguma coisa, foi estruturando a partir dele, mas foi disso, de querer empreender, de gostar do hambúrguer e tentar juntar. Olha, acho que a gente tem um pouquinho de dinheiro, dá pra fazer, dá pra seguir, e foi seguindo. E aí virou o que é hoje, assim, né? Hoje a gente é muito grato quando a gente olha o passado, cara, quando a gente senta pra conversar e lembra de algumas coisas que aconteceram, é surreal. Então, enquanto antigamente a gente dependia da venda de um dia para no dia seguinte, 5 da manhã, estar no Ceasa, hoje a gente tem processos, pessoas, pô, a gente tá falando de são 130 colaboradores, eu acho, no total. Então, tá uma coisa bem maior, assim. Mas foi daí que veio o hambúrguer, respondendo. E hoje, quantas lojas vocês têm? Tem O- essa primeira loja que começou, ela continua? não continua. Quer dizer, continua, mas não como ela começou, né? O ponto dela físico, ela era uma loja física, a gente começou com isso. Tinha um delivery ali com um motoboy, e já era CLT, tá? É, ele, sei lá, fazia 15 entregas no dia, essa loja. A gente foi abrindo outras, né? Abriu duas, uma não deu muito certo. E não era da nossa marca, a gente quis pegar uma franquia pra ver se ia dar certo, não deu certo. Abrimos uma outra loja em Caraí, em Niterói, e ficamos com essas duas por um tempo. Depois, com pandemia e tudo mais, a gente optou por fechar uma e voltou pra esse bairro, né, que era o Barreto ali. Barreto ele fica em Niterói, mas ele é do lado de São Gonçalo, é divisa. A gente entendeu que o que fez também a Nor crescer muito foi o bairro. Porque no bairro não tinha nada do que a gente entregava daquilo ali. No início, ninguém trabalhava com hambúrguer artesanal direito. A gente veio com isso, com preços na época acessíveis. É, e aí eu não sei se porque na época era mais barato os insumos ou se porque a gente não sabia precificar, ou os dois. E a gente vendia muito ali. E quando a gente levou a operação para longe, o pessoal ficou um pouco carente disso, continuava comprando. E ali a gente já tinha entendido também que raio longo pra gente não funciona. Então a gente opta sempre por 3 km. E a gente não abre muita mão disso. E aí ela ficava já, tipo, passando desses 3 km. A gente voltou pra lá com delivery. Então, da região que a gente veio, hoje a gente tem só um delivery lá. E aí, respondendo, a gente tem 4 operações funcionando, todas em Niterói e São Gonçalo. A gente abriu São Gonçalo tem 2 meses, em Niterói a gente tem na região oceânica, e Caraí e no Barreto. Sendo que no Barreto é a menor de todas, é um delivery ali mais para atender realmente esse bairro, essa população concentrada ali. E tem dia primeiro agora a gente abre outro em Niterói, em Pendotiba, e Botafogo também. Então vamos de 4 para 6. Cara, tem. Vocês estão em duas reformas, duas Duas movimentações no mesmo tempo. movimentações ao mesmo E tempo. ele tá aqui, tá? E eu tô Moral, aqui. privilégio. Cara, tem algumas coisas que você falou que eu queria colocar uma lupa aí. Uma você foi totalmente na contramão de todo mundo, cara, eu diria 99,99% dos donos de restaurantes que vão contratar um motoboy e, vou botar um fixo mais a entrega, vai ser freela, vou contratar MEI, vou contratar uma empresa terceirizada. O teu primeiro motoboy foi CLT, eu quero falar sobre isso. O segundo ponto é, você falou de vender, entregar um produto que não entregavam muito ali no bairro, né? E acho que muito que a gente ouve hoje eu não posso aumentar o preço porque o público que eu trabalho não vai pagar. E aí você falou assim de uma forma que, cara, mesmo um público que não tá muito disposto a pagar um ticket maior, se você agregar valor ali, você consegue vender para esse público. Então, eu quero falar também sobre isso. E o terceiro foi essa parte do, cara, como que você tá fazendo para gerir várias operações ao mesmo tempo e conseguindo ainda pensar em como abrir outras lojas, né? Vamos do motoboy primeiro, que o Paulo vai querer falar sobre motoboy e contratação CLT também. Vamos lá. É, o motoboy, no início, tá? Como a gente veio também, não era do ramo, nunca existiu pra gente a possibilidade de ter um funcionário sem contratar. A gente tratava isso como premissa do cara, a gente quer fazer tudo certo. A gente tem pouco,
mas vamos fazer certo pra gente continuar tendo pouco e não ter problema aí de passivo e tudo mais. Então a gente já veio pra contratar o motoboy. A gente contratou errado, a gente pagou mais do que deveria, foi muito, assim, custoso ao longo do tempo, mas serviu pra aprender. Eu acho que o que acontece com o motoboy hoje é que o delivery, ele é parte essencial hoje de qualquer operação de restaurante. E tem operações que são só delivery. Então é aquele clichê do motoboy é o seu contato direto com o cliente. E é verdade. Então quando você também não trata esse motoboy como parte integrante do seu time, como parte integrante da sua loja, é, ele só tá ali por estar. Ele tá ali porque é mais uma diária e mais uma taxa de entrega. Quando você incorpora ele dentro da sua equipe e ele é um funcionário e é um setor como todos os outros, isso também muda. E muda a sua tratativa com o cliente, muda o seu produto, muda o seu valor agregado de tudo. Então, acho que tem várias frentes para isso, né? E eu não vejo hoje motivo para não ter um motoboy CLT ou um motoboy registrado, porque nem o custo compensa. Então, quando você para fazer conta do imediato, beleza, estou dando 60 aqui, 70 mais as taxas e tchau. Mas se vem um processo depois, não é só isso. Acho que vai muito para isso. E terceirizar também eu sou um pouco contra terceirização de empresas de motoboy, né? Porque no final o seu risco é o mesmo e acaba às vezes sendo até pior, porque você não tem a tratativa direta com o motoboy. Quando você ao menos está com ele ali diariamente como freelance, você ao menos tem um mínimo de controle ali, e caso de um passivo futuro aí, você tem uma linha de defesa, né? Então quando você bota esse passivo todo na conta, ele não sai mais barato. E hoje, com a nova legislação, com tudo que foi acontecendo, também favorece muito forma de contratação. Então hoje você não precisa mais contratar um motoboy para ficar ali 7 horas e 20 na sua operação, na escala 6 por 1, tendo um custo alto, que o motoboy é assim, tem um custo alto. Você tem várias possibilidades de escala, você consegue usar o intermitente, que, cara, o intermitente hoje, bem utilizado, ele é um freelance. Então ele é um freelance do jeito certo. Por que não gastar com isso? Por que não investir dessa forma? A gente trata muito isso. Então, o motoboy hoje ele é parte integrante total, ele é um setor, e aí eu explico até um pouco mais, eu falo um pouco mais sobre ele, mas é entender que o motoboy ele não é um problema. O motoboy ele tem que ser visto como parte integrante, logo ele é uma solução. Então, talvez mudar um pouco a forma de pensar. Tudo que você falou aí tem a parte que é do empresário, do ramo, né? Que é a parte realmente que concordo, mas não vivo no dia a dia, que é dele realmente fazer parte da tua equipe. É o cara que vai ter um uniforme teu, vai ter todo aquele conhecimento da tua empresa, como os outros. E agora, a parte da legislação é isso que você falou. Não tem situação de blindagem fora carteira de trabalho. E aí a gente vê discussões em grupos e tudo, e aí empresários que ainda não tomaram um processo trabalhista, apesar de estar 2 anos rodando, eles acham que criaram o sistema perfeito, até eles tomarem o primeiro processo trabalhista de mais de 100 mil reais. Porque se não tomou em 2 anos, quando ele tomar o primeiro, o cara vai ter 2, 3 anos de casa. Então vai ser 100, 150, 200 mil reais de processo. Aí ele vai entender que ele não tinha a blindagem que ele achou que tinha. Não existe. Terceirização, o processo vai ser em cima da empresa terceirizada e na sua. Agora, Paulo, mas eu uso uma empresa terceirizada que não tem histórico disso, de tomar processo trabalhista. Muita coisa que é usada no mercado é o histórico. Se você tá com essa. E você contingencia também uma verba, para se por acaso vier o processo, você tem lá um valor, grandes empresas contratam CLT como PJ, sabendo o que está errado, mas ele tem um histórico, ele sabe o quanto que ele junta por ano para pagar esses processos, e ele já fez as contas que os processos saem mais baratos do que o pagamento deles como CLT. É uma questão. Agora, o pequeno empresário normalmente ele contrata como PJ e não tem contingência, não tem verba para pagar o processo. E às vezes você acaba a tua empresa ali porque você desiste quando você toma um processo desse. Então, realmente, o ideal, por legislação, é o CLT e ainda todas essas coisas que você trouxe aí dos ganhos realmente da empresa, né? E o intermitente, Paulo, sua opinião? O intermitente é a única questão, e a gente até teve outro dia a visita aqui de uma empresária também de café, que ela é muito boa nisso, ela conseguiu criar um grupo e tal. A única questão é o pagamento, porque ele ganha menos. Né? Ele não é um cara que já sabe que ele, na tua empresa, ele vai ganhar 4 mil por mês.
Então ele tem que ser um funcionário que ele tenha outras fontes de renda. Uhum. E aí o motoboy pode ser porque ele já trabalha de dia para um CLT, ou ele já tem algumas demandas e naqueles dias ele não tem, ele vai encaixar com você. A única dificuldade do intermitente não é a legislação, é você ter pessoas disponíveis para você, porque o intermitente ele pode dizer não. Você tem que convocá-lo e ele pode dizer que ele não consegue. Ele não pode dizer sim e faltar. Mas ele pode dizer que não está ali e é isso. Então, se você tem a quantidade de pessoas ali que você chama e eles estão até pelo tratamento que você dá, essa é a questão. Sobre a legislação, é fácil, é um contrato de trabalho como outro qualquer. E eu acho incrível o que você fala, motoboy é solução, não é um problema, né? Hoje você tem metas, indicadores, como que você avalia, como que você faz eles fazerem parte do time mesmo? É, só voltando no intermitente, não é contratem só intermitente, tá, gente? É perigoso, porque o intermitente ele depende da intermitência, ele não pode ter ali Exato. escala pré-definida, nada do tipo. Então, é a composição de escalas. É ter isso, é ter Para o os dias de mais grupo, tudo movimento, mais, isso tudo. aí. É, a gente tem lá nas lojas, a gente tem uma série de escalas, otimizando tudo isso, e tem os motoboys intermitentes que são para isso, exatamente isso. Tem um grupo do WhatsApp, a gente bota ali toda semana as vagas que a gente tem esporádicas de cobrir folga, alguma coisa do tipo, e quem se habilita vai trabalhar. Mas pode simplesmente todo mundo falar não. Então, a gente tem hoje um grupo bem grande, todos eles já registrados, que facilitam isso, né? E aí a gente já cria hoje uma cronologia até divisão de crescimento dele. O cara que chega intermitente, às vezes, ele nem quer trabalhar de intermitente ali. Ele quer a vaga fixa. Mas para ele chegar na vaga fixa, ele precisa passar pelo intermitente, que é de lá que a gente vai puxando os motoboys. Então ele é um processo até ele chegar na escala que ele quer. E o perfil de quem trabalha no intermitente é esse: é o cara que já roda em aplicativo, é o cara que já roda em outro lugar, que tem outra fonte de renda e aproveita ali também para fazer um extra com uma garantia da segurança também que ele tem de CLT, né? É, puxando o motoboy como parte integrante e indicadores, a gente trata o motoboy como um setor mesmo, né? Então, o motoboy ele tem treinamento, assim como o pessoal da cozinha, assim como os atendentes, passa por isso tudo. Uma coisa que a gente vê que eles sentem muita diferença é que quando eles chegam na operação, eles são contratados, eles recebem os uniformes. Então, pô, eles recebem calça refletiva, colete, blusa, tudo isso. E aí, para ele já tem uma sensação de pertencimento que não é comum no mercado, porque o motoboy já é marginalizado, assim, a profissão de natureza, vamos colocar. E quando ele tem uma tratativa diferente, ele já começa a ver que, cara, beleza, aqui eu não sou mais um, eu não sou só um motoboy, ele já se sente parte integrante. Então, a gente gosta muito e trata isso muito. O motoboy no final do dia, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que nem todo mundo que saiu de casa pra botar comida na mesa e tá ali. E ele não é tratado dessa forma. Também tem todo o histórico, tem muito motoboy que não é o mais certo possível, faz besteira, a gente tem isso tudo lá também, e o CLT continua com esses problemas, tá, gente? Não é perfeito, não. Mas ele já se sente parte integrante. Então a gente tem as metas, e tem até que ter cuidado em falar de meta, porque meta pode gerar outro problema aí. Então a gente tem ali alguns parâmetros para seguir, alguns sistemas sobre o extraordinário, mas também tem um acompanhamento dele não só financeiro. A gente, além do salário, dá uma série de benefícios e já dá alguns anos que a gente também entende que não é só dinheiro. Então, desde psicologia, virtual, até atendimento médico com desconto e agora a gente colocou o Gympass para eles bancando o plano, não só dando o Gympass, né? Então a gente dá o Gympass e banca o plano básico para eles. O motoboy tem acesso a isso. Então quando ele entra, ele já melhora por si só. E tem um feedback constante. Não só os motoboys, mas a equipe toda. O motoboy, todo dia, a gente dá alguns indicadores para eles de como tá. E são coisas básicas. Às vezes o pessoal fala assim: caraca, eu preciso de um sistema para isso, para aquilo. Não, cara, é o básico. Você tem ali um relatório de avaliação do iFood. Pega esse relatório, pega o que se trata de entrega, reúne a equipe 5 minutinhos e fala: galera, olha só. Lembra do Mil que, pô, deu movimento, atrasou tudo? Olha as reclamações que a gente teve. Pô, vamos cuidar aqui, ó, é isso aqui que tá acontecendo. Pô, parabéns, João. João, você teve, pô, 4 avaliações aqui com o seu nome, pô, tá tirando onda. É isso, é o básico. Teve uma loja nossa que a gente hoje se divide.
para isso tudo, em várias equipes e lideranças e tudo mais. Teve uma loja que optaram por fazer o seguinte, cara, vamos fazer um sorteio pro motoboy, pros motoboys. É, cada nome que tiver na avaliação, ele vai ganhar um número. Então, quanto mais avaliação tiver, mais número ele tem. E a gente sorteou, acho que, uma manutenção da moto e um pneu de moto. Cara, tinha motoboy que foi surpreendente. Cara, fechou o mês com 160 avaliações. Que isso? Cara, 160 a loja que tinha, sei lá, 700 avaliações média, fechou o mês com 1.200 avaliações. E aí a loja, quando teve essa mudança do super, que o pessoal caiu todo, essa loja, ela tava intacta. Aconteceu nada. Ela Mas 4.9 continuou, super restaurante continuou, com 1.200 avaliações e trabalho feito com motoboy por causa do sorteio. E eles compraram isso não só pelo sorteio, mas virou uma brincadeira, virou uma parada, competição, uma né? competição, uma parada bem legal. Essa parte de engajar motoboy, eu vejo muito a galera falando, vai ser o mais citado, vai ganhar um dinheiro a mais. Mas achei super legal que você foi também na contramão, né? Você foi no, cara, vou sortear uma manutenção, um pneu. E faz diferença, né? Porque a gente fica muito batendo cabeça, assim, eu acho muito isso. O dono de delivery fica batendo cabeça, cara, como é que eu faço pra ter mais avaliação? Eu acho que isso paira aqui o nosso mundo. E é isso, pensar, o motoboy é o teu garçom no final das contas, né? É E isso. faz muita diferença olhar pra ele. No final de tudo é isso. O motoboy é seu garçom e ele é a sua maior ferramenta para isso. Então, é o básico que funciona. Se você trata esse cara bem, ele vai te tratar bem. O pessoal que usa logística iFood, por exemplo. A gente usa acima de 3 quilômetros do raio, né? E teve operação nossa que de início deu problema tudo mais e começou com logística iFood. Às vezes o motoboy que pega seu pedido ali, ele pega 2, 3 vezes no dia. Se você trata esse cara mal, também já vai na contramão. Até quando a logística é do iFood. Se você dá ali uma água pra esse cara, um lugar pra ele carregar o celular, dá uma tratativa diferente, pergunta como tá o dia do cara. Cara, e aí, como tá hoje? Pô, tá ruim, tá sol, tá chovendo? É só isso. O cara ele vai ter uma tratativa diferente com você, porque ele teve uma tratativa diferente, logo talvez reflita no seu cliente. Talvez não. Talvez o cara continue sendo, faça alguma besteira, mas tudo bem, a parte de vocês é feita. Então a gente trata isso para a equipe também, de trazer isso. O lance do sorteio é porque a gente tem muito cuidado também hoje de riscos jurídicos e passivos, então a gente tenta fazer o mais certo possível, porque meta por meta, isso vai gerar um encargo, se for constante, vai gerar ali uma equiparação de salário, um pedido constante, então a gente tenta evitar ao máximo dar esse dinheiro, tem uns sistemas lá que acontece, tem PLR, tem algumas coisas do tipo, mas fora isso, a gente tenta ir para coisas que também não são só dinheiro. Então, equipe interna, quando eles batem, tipo, todos os indicadores perfeitos, cara, a gente leva todo mundo para uma experiência. Então, teve loja que bateu, cara, foi todo mundo para Outback. E é muito legal, porque você leva a equipe para Outback, eles vão numa experiência que eles não estão acostumados a viver, eles vivem um serviço que eles não estão acostumados a ter, eles. Aquilo ali é o máximo, tipo, pra gente é muito gratificante, porque ele vira e fala assim, cara, eu nunca vim aqui. Eu sempre quis passar, sempre passei no shopping e nunca vim aqui. E aí é uma sensação de pertencimento. E a gente faz isso com todos os setores da equipe. Então, você traz o nível para cima também. E vai refletindo em muita coisa, né? Reduz turnover, reduz problema, tem estresse, acontece de tudo. E com o motoboy também puxando pro ser CLT, cara, acidente. É uma profissão que tá muito suscetível a acidente. Então a gente tem motoboy hoje encostado no INSS há 3 anos. Caramba. Te dá toda a assessoria, todo o suporte, mas tá lá no INSS. A gente já teve caso de invalidez parcial, já acompanhei casos de amigos meus próximos de falecimento. É uma Então, proteção pra eles também, né? é uma proteção para todo mundo, exatamente. Então, vai muito nessa linha. Você sabe que teve um dia que eu ouvi de um motoboy. A gente tem um banquinho, né? Pra motoboy do iFood. Cara, só pra isso. Sentar, beber uma água e carregar o celular. Aí ele falou assim: é a primeira vez hoje que me oferecem um banco pra eu sentar. E caraca, surreal, assim. Porque as pessoas acham, motoboy do iFood, só entrega o pedido, sabe? E não tá nem aí. Então, acho super importante você falar isso mesmo, de olhar pro motoboy como parte integrante da empresa mesmo, né? Não importa a forma que ele é ali. Seria do iFood, seria de uma terceirizada, seria seu contratado. O contratado você vai ter mais coisas para fazer por ele. Mas o do iFood você também consegue, pô, dar um banquinho pro cara sentar enquanto ele tá esperando o pedido. Porque aí trazendo pra operação também, uma das piores coisas que você pode fazer pro motoboy do iFood é deixar ele esperando.
Então, se é esporádico, tudo bem, mas se sua loja tem isso de praxe, ele já também não te olha com bons olhos. Isso também já prejudica o seu delivery. E aí, quando ele tem que esperar, você já dá uma pra ele, você já dá uma quebrada. Tipo assim, ao menos ele tá sentado, aí você oferece uma água. É exatamente isso. E coisa que, ao nosso ver, deveria ser comum, mas na realidade não é. Então, É, e você falou um ponto que eu considero muito também, que é a questão do raio. Eu não gosto de entregar para lugar mais distante também. E a gente tem muito essa premissa, assim, cara, vamos entregar muito rápido para quem tá perto. Eu até postei ontem um print falando de uma amiga minha que pediu, ela falando assim, ó, pedi, hein, finalmente, porque chegou no bairro dela. Aí eu falei, e aí, como é que foi? Ela chegou antes do previsto, sensacional. E para mim é muito isso, assim, cara, tem que chegar, se puder chegar antes do previsto, maravilhoso. Mas você só consegue fazer isso se estiver entregando para quem tá perto, né? E a chance de recorrência é infinitamente maior se você entrega rápido para quem tá perto. Você, quando desenvolveu a tua parte de logística, pensou nisso também para travar até 3 quilômetros e deixar o resto para motoboy do iFood? é, no início, não. No início, a gente abriu e falou assim: que legal esse mapa. A gente consegue chegar lá? Consegue. No primeiro dia, a gente desistiu. Tipo, já com um raio muito grande, porque a gente tinha um motoboy. É. Então, a gente entendeu que seria pra essa ponta daqui. O que que ele fazia com a ponta de Se cá? caísse um pedido para lá, já Já era. era. Cara, quantas vezes a gente não pegou carro, moto, bicicleta e a gente mesmo fez as entregas e até começar a reduzir isso. É porque às vezes eu acho que a galera fica assim, eu vou entregar até 8 quilômetros, porque aí eu pego mais gente. Atendo todo mundo. Atendo todo mundo. Só que, cara, 8 quilômetros, tu vai demorar 50 minutos que seja pra entregar. Se você, pô, bota 50 minutos pra entregar lá, mas bota 20 pra quem tá a 1 quilômetro, 15 pra quem tá a 1 quilômetro. Você vai vender muito mais aqui, custo de entrega menor. Cara, tempo de entrega menor, chance de recorrência maior. O cara que pediu a 8 quilômetros em 50 minutos, amanhã ele vai pedindo que entrega 40. Sim. Então, eu acho que a galera fica nessa. Eu vou entregar em 10 quilômetros, que é mais gente, aí eu consigo ter mais venda, né? Vou atingir muita gente e consigo ter mais venda. Só que você atinge. Qual o preço de você atingir com isso também, né? Porque quanto maior seu raio, maior seu custo de entrega. Porque maior vai ser a taxa, maior vai ser é, o número de funcionários ali para atender isso de motoboys, porque não é uma conta exata. Pensando nisso, a gente reduziu o raio para 3. A gente trabalha com uma entrega por motoboy. Também isso é muito questionável, todo mundo fala. Meu Deus, cara, Maluquice. não, sair com 3 entregas lá tem que ter uma justificativa muito assim, ou a loja pegou fogo, ou é na mesma casa, ou alguma coisa do tipo. Então cada motoboy já sai com uma entrega num raio de 3 quilômetros. Com isso, nossa equipe de motoboy é reduzida e eles ficam muito felizes, porque eles fazem mais entrega. Uma coisa que a gente tem hoje é que a gente consegue atrelar, mesmo sendo CLT, a taxa de entrega. Isso daí por conta de acordo coletivo, a gente conseguiu fazer isso, isso. Então ele ainda continua tendo a tratativa do motoboy de receber a taxa. Então quanto mais entrega ele faz, mais ele acaba recebendo. Um raio mais curto, mesmo ele saindo como entrega, ele vai e volta muito rápido. Acontece que a gente tem sempre motoboy no giro ali. Com exceção de uma unidade, que é da região oceânica, lá tem um raio de 6 quilômetros, tá? Mas por quê? Comparando para quem não conhece Niterói, é como se fosse o Recreio e Barra ali. Então tudo é um tiro muito longo. A diferença é que não tem prédio, é só casa. Então, ou você atende um raio maior, ou você vai ter pouca gente ali. Com isso, é onde nosso maior custo de motoboy acontece, né? É onde a gente tem mais motoboys para menos pedidos, o custo acaba sendo mais elevado, e isso entra um pouco na conta. A gente sangra na margem com a ciência disso. E aquela questão de vender para um público que de repente não é um público que está disposto a pagar, porque tem muito esse estigma, né? A gente ouve muito isso. Ai, Bia, você refez aqui minha precificação, mas se eu aumentar R$ 2, eu vou perder meu público. Como que foi esse processo de entender, cara, esse bairro aqui especificamente talvez não seja um público que vai pagar o maior ticket possível, mas se a gente agregar valor e talvez pela entrega rápida, talvez o público esteja disposto a pagar. A gente percebeu isso com o bairro e a gente percebeu isso com precificação. Durante o início da NORC, nos 3 primeiros anos, a gente trabalhava com a linha artesanal, mas também trabalhava com a linha que a gente chamava de tradicional, que é o famoso podrão e tudo mais. Só que qual era o nosso problema? Eu não conseguia ter 2 queijos, eu não conseguia ter 2 bacons, eu não conseguia ter nada disso. Então, tudo era pro artesanal, que são insumos que, querendo ou não, são mais caros. Só que pro tradicional, para eu precificar ele e ficar competitivo, eu tinha que botar o preço baixo.
E aí a gente percebeu que quanto mais a gente vendia, maior aumentava o nosso prejuízo, maior era o prejuízo, né? Bola de Então, neve, né? bola de neve total. E aí teve um dia que a gente parou pra fazer conta e viu que o nosso hambúrguer mais vendido tava dando pra gente, na conta, com tudo, botando custo fixo, só tava um prejuízo de 60 centavos. Aí eu falei, cara, por que que a gente vende isso aqui? Cara, olha o custo que a gente tem nisso aqui tudo. E aí foi quando a gente também começou a profissionalizar muito. E aí a gente tomou a decisão de acabar com a linha tradicional. Eu lembro que isso foi uma dor que a gente teve, que a gente, cara, não dormia. Porque a gente veio de loja, a loja principal, ela fazia na média de 450 pedidos por dia. E numa Então, proporção de percentual, quanto que ficava de artesanal e tradicional? 60 tradicional, 40 Caraca, artesanal. é muita coisa pra tirar de uma vez. Então, e aí só que a gente viu, cara, a conta não tá fechando. E aí, o que que a gente vai fazer? Cara, é isso ou é isso? E cortamos. E assim, é de uma cesta a gente fazendo 450, corta pra outra cesta a gente fazendo 120. Pô, 120 é muito. Cara, é muito bom, mas eu tinha 450. Dá um Dá desespero, um né? desespero. Mas aí funcionou a coisa do vender menos e vender melhor. Funcionou, vender melhor. A gente conseguiu ter mais qualidade para a equipe, a gente conseguiu ter mais atenção aos processos, a gente conseguiu ter uma qualidade de entrega muito melhor. E com isso, o que passou a acontecer foi o nosso artesanal de 120 pedidos, depois de 3 meses, ele já estava batendo 350. E aí a gente tinha ali sim a precificação certa, o cliente comprando, o mesmo cliente que comprava o tradicional, que no início, cara, o pessoal ia na loja. "Não, como assim vocês tiraram isso aqui do cardápio? Eu não consigo mais comer isso aqui." Ia na loja reclamar. Reclamar. Então, tipo, e aí a gente ficava, desculpa, mas não dá pra fazer, não tem como. Mas olha esse aqui. E aí a gente também fez, pensando nisso e numa estratégia, a gente fez alguns, não eram smashes ainda, mas alguns mais low cost, assim, com carnes mais finas, artesanais, menores e mais acessíveis. E com a precificação mais Correto. certa, né? Correto, eu acho que ainda é uma palavra meio forte, mas é uma precificação mais dentro da realidade. E a gente começou a ver resultado. Então, a gente parou de ter um faturamento muito alto, mas na última linha, que no final é o que importa, a gente começou a ver resultado. Cara, a gente dobrou de resultado. Então, foi, foi assim, ali foi o divisor de águas pra gente. A gente estava cogitando fechar e a longo prazo, né, vendo que a gente não teria um norte e foi um divisor de águas. E aí, quando a gente pega agora pro bairro, entender que por que que esse bairro não compra? Será que é o dinheiro só? Ou ele não está acostumado com isso? Ou ninguém tentou oferecer para eles? E você vai entregar um produto que é caro, mas de qual forma? O que que ele vai receber na casa dele? Então, em quanto tempo ele vai receber? Porque quando você entrega rápido, você já quebra a primeira barreira da ansiedade ali. Que o cara, quando pede, e todo mundo é assim, vou pedir o Mercado Livre, vou pedir aqui mais caro porque vai me entregar amanhã. É, quem nunca fez isso? Hoje é a realidade. Então, quando chega rápido, cara, pode até ter um problema no pedido do cara, mas chegou rápido. Até para resolução, ele já vai pensar assim: ah, chegou tão rápido, esqueceu aqui alguma coisa, faltou alguma coisa, o que acontece? Vai vir mais rápido. Embalagem cara, é o padrão, assim, que todo mundo fala e que é o que funciona. É embalagem, entrega rápido e qualidade, que não dá pra abrir mão. Só que para você ter esses três, seu produto não pode ser barato. E aí, se o cliente ele quer essa qualidade e entrega rápido, ele também tem que se acostumar que ele não vai. Tudo bem, não vai pedir mais 2 vezes na semana, vai pedir uma, tá tudo bem. Mas ele vai pedir uma sabendo que ele vai receber rápido, com qualidade e que vai ser bem atendido. Então a gente vai dessas premissas funcionando. E abrir em São Gonçalo foi isso. Todo mundo faz que São Gonçalo tem um ticket médio muito baixo. Realmente, tem um ticket médio muito baixo. Nosso ticket médio lá tá R$ 10 mais baixo que das outras unidades. Mas ainda assim, tá dentro da nossa realidade. Então, a gente percebe que eles não compram, às vezes, um combo muito grande. Eles compram um combo menor. Eles não compram, ao invés de comprar um combo, eles compram só o hambúrguer e a bebida, ou compram só o hambúrguer e a batata, mas eles estão pedindo. E a barreira de entrada foi muito menor do que a gente achou que fosse. Então, E teu tem muito cardápio não é disso. unificado igual pra todas as lojas. Não, não é. Você muda por público, Muda por por público. região. Tem assim, os clássicos que a gente chama, né? Que nem tem essa nomenclatura. A gente internamente chama, que eles têm que estar em todos. Mas por questões de logística, de produção e de público, eles não estão em todas as lojas. É, porque é isso, não faz sentido você oferecer um produto que você sabe que não vai vender lá, né? A gente tem um hambúrguer que é muito caro, ele custa 60 e poucos, só o hambúrguer, porque ele é com bacon pastrame
E só o quilo desse bacon é R$ 100 e poucos. Ele leva 100 gramas desse bacon. Então, Caraca. a precificação dele, ele já não é bem precificado. Eu não boto ele em todas as lojas. Então, por quê? Vou botar, vai ter gente que vai comprar, vai, um. E aí, Não esse um compensa o quilo não que você comprou prejudica no o resto estoque. todo, exatamente. É o McFish lá É o do. É o McFish McFish. da palestra do McDonald's. Hoje também, a gente facilitou muito a operação com os processos, tirando a produção das lojas. Então, a gente montou uma cozinha central. Você distribui. Eu distribuo. Esse é o nosso novo desafio. A gente achou que a logística ia ser mais fácil e ela não é fácil. Mas pensando nisso, a gente até pensou, falou assim, cara, como a gente está distribuindo, vamos tentar colocar alguns hambúrgueres que não tem na unidade X. A gente botou, fez o teste de um mês, beleza, vendeu 2. Foi isso. E, cara, não faz nem sentido. Você tem ainda seu funcionário, mais um para ele olhar, porque na linha de processo tem lá na frente dele o que tem que fazer, não compensa. Quais os processos, você falou agora, né? Na linha, o funcionário vai olhar. Quais são os processos que você implementou, que você sentiu, cara, esse processo aqui foi uma virada de chave a nível de excelência e eficiência operacional? As pistas têm que estar sempre abastecidas. Isso daí é inegociável. Então, no meio da operação, não existe o cara sair para pegar um acoplado que tá sem, cortar o tomate, A gente cortar o tava falando, alface. a gente tava falando É, exatamente disso agora antes de começar o episódio, né? De eficiência operacional. E às vezes no detalhe você já consegue resolver e diminuir, cara, 3 minutos de despacho já é uma diferença absurda. E o que eu tava falando com ele pô, não existe você ter que parar a sua operação pra sair correndo, pra pegar tomate, pra cortar tomate, pra fazer despacho, né? é. E o interessante disso que a gente pegou, a gente conseguiu reduzir de uma loja que era a que mais tinha equipamentos. Foi a que o pessoal visitou, inclusive, que, cara, por que que o tempo de cozinha tá alto? E a gente não conseguia entender. Beleza, começou a operação, tá tudo abastecido, tá tudo abastecido. E a reposição disso? Não, a reposição não tá. Cara, no meio da operação vai acabar. E não adianta no meio da operação a minha reposição não tá também perto ou já finalizada. E eram coisas bobas, assim. Mas hoje, uma coisa que a gente entende para a operação ser rápida e eficiente, tem que ter comunicação. Comunicação é essencial dentro da operação e tem que ter processo pré-definido. Então, hoje, todos os meus funcionários, eles sabem que eles chegam na loja, o que eles têm que fazer. Então, se ele está no setor tal, ele sabe que ele tem que chegar, ele tem que conferir se está tudo certo, ele tem que abastecer, ele tem que ver se a reposição está pronta. É, o pessoal que cuida do queijo, por exemplo, que é o chapeiro que fica com queijo, ele tem que ver se os queijos estão estrelados. Sim, o queijo fica estrelado, porque ele puxa na hora mais rápido, ele perde ele meia hora antes, fazendo só isso, mas isso reflete na operação 1 minuto, 2 minutos, o queijo não quebra, o queijo não cola, o queijo isso, na prática, funciona muito. A gente tem como parâmetro 10 minutos de tempo de cozinha. E tem uma série Você tem de. relógio na cozinha. Temos relógio na cozinha. Temos o acompanhamento diário disso. Então, tem uma lousa nas lojas, onde todo dia a gente bota o tempo do dia anterior. Para eles também terem ciência disso. Porque acontece muito o seguinte: meu tempo de cozinha é 10 minutos. Tá bom. Qual foi a última vez que você falou pro pessoal da cozinha qual é o tempo dele ontem? Ah, não falei. Então você não pode nem cobrar. Eles não Ele, vão nem saber. o que que tá Se precisa acontecendo? acelerar, se tá bom. Exatamente. Então, a gente. É uma coisa muito simples, cara. É você entrar. Hoje eu acho que todos os sistemas devem dar isso. Você puxa ali metrificado certinho, bota ali. É, Então tem esses 10 minutos ali de cozinha. E quando a gente bota a cozinha, a gente divide o despacho em dois. Então tem o despacho um que é o finalizador, e o despacho 2. O despacho um ele pega o hambúrguer com a batata, bota dentro do pacote, bota ali o guardanapo, fecha e joga pra frente. O fechar dele não é lacrar. Ele só fecha um pouco o pacote para ir pra frente. Quando vai pra frente, tem o cara do despacho mesmo, que é o que entrega pro motoboy. Antes de fechar, ele faz um double check. Então, em todas as fases, tem o double check para você evitar qualquer problema e pega e passa. Tem vezes que chega, faltou a maionese. Cara, para faltar a maionese, Passou por muita gente. o que embalou errou, o que deu o double check errou, e o cara que às vezes ele não vai despachar, tem em dias de pico tem mais um ali nessa linha, ele ainda, com o embalagem fechado, ele vai falar assim, tá com a maionese? E aí o cara fala, tá com a maionese, e passa. Então se é assim, passa, imagina se você não tem tudo. Não tem processo. Bebida de motoboy, pô. O motoboy, ele pega a comanda, ele tem que ver se tem bebida, se não tem bebida. É obrigação dele?
No nosso caso porque faz parte ali do Do CLT. treinamento e do CLT, e são as vantagens de ter. Então, sim, é uma obrigação dele conferir. É, no início era muito ruim. No final, cara, a gente botou aviso. Bebida. O cara só olhava bebida e voltava. Bebida, ó, tá sem Guaraná. Você botava o E aviso aí? na nota? Na Quando? nota vem grifado, Com mas podem marca-texto. esquecer de grifar com marca-texto. Eu faço isso também. E aí a pessoa que tu vai passar pro motoboy, em tese, canta, né, que tem bebida. E a gente botou um papel, cara. A gente botou Isso. uma placa Funcionou. na porta, que é o motoboy olha e fala, bebida maquininha. Aí ele volta. Cara, exatamente o que a gente fez, porque o que que acontecia? O motoboy ele olhava se estava grifado. Ele não olhava mais se tinha bebida. Se o cara esqueceu de grifar, Já o era. pedido foi sem bebida. Então, foi mais ou menos isso. A gente botou um papel escrito bebida. E aí ele, quando saía, era mais ou menos na virada dele. Aí, tipo, na virada dele tinha um papel, bebida. Aí ele já voltava. E aí, mas ainda assim acontece de esquecer, e problemas eles sempre vão acontecer. Mas a gente tenta mitigar ao máximo que isso aconteça, né? Então, o double check vai em todas as etapas. E o controle de tempo também. Mas o controle de tempo não é aquela coisa que você fica ali na hora. Ó, tá 8 minutos, então. Cara, isso ao nosso ver não funciona. Eles precisam entender o que acontece para poder solucionar. Então, no treinamento que a gente faz com todos eles, a gente trata tudo como, cara, isso aqui é um relógio. E o relógio ele vai na engrenagem. Se um para, o outro pode não parar agora. Em algum momento vai parar. Aí eu lembro que teve um funcionário que falou assim: pô, mas aí se eu só atrasei um pouco a batata, isso não vai prejudicar todo mundo. Eu falei, vai prejudicar todo mundo, porque você atrasou, esqueceu de arriar ou não arriou na hora certa, o hambúrguer tá pronto. O hambúrguer pronto, ele vai perdendo qualidade. Dois, o cara do despacho parou, esperando só a batata. Quando ele para, lá fora o motoboy para, começa a acumular motoboy. Quando a sua batata sai, já tem 5, 6 pedidos na fila pra sair. Os 5, 6 saem juntos. Os motoboys saem juntos. Acabou. Caos. Porque você esqueceu de arrear a batata. Então, sim, é uma engrenagem que funciona e que quando tem a ruptura do processo, que é o que a gente diz lá que é o fator que é o caos operacional, tem que ser identificado. E aí a gente já fez isso. Olha, não importa onde trave. Se travou, identifica e comunica. É simples. Atendimento, galera, travou aqui em tal coisa. Já reorganizamos aqui para funcionar. Cabe ao atendimento fazer algum. Aí tem uma série de coisas que a gente faz para tentar segurar a demanda. Então, primeiro aumenta tempo, depois você bota a taxa, aumenta a taxa, pausa a promoção, vai seguindo. Cara, fechar o iFood ele é tipo assim, Hora também de é. cogitação. Pra fechar tem que ter explodido a cozinha. Aconteceu uma vez, Meu Deus. no início, de não de explodir a cozinha, mas, pô, fluindo perfeito a operação. Domingo, tranquilo, sem muito estresse, coisa rotineira. Cara, do nada. Patrick, o que foi? Caiu um azulejo na fritadeira. Assim, Que como assim, isso? cara? Caiu um azulejo na fritadeira. Cara, estourou o azulejo, caiu na fritadeira. E o que você faz? É, fechou o iFood. Aí, beleza. Cara, a gente fechou. Na época, foi na primeira loja isso. A gente atravessou a rua, tinha uma espeteria que o cara tinha uma fritadeirinha. A gente falou, cara, eu preciso fritar X batatas aqui, pelo amor de Deus, deixa a gente fritar as batatas dos pedidos que já tem. E aí fritamos as batatas todas, conseguimos despachar os pedidos, mas aí fechou o iFood, vazou óleo pra tudo quanto é lado. Foi muito ruim, fechou o iFood, sei lá, por 40 minutos. Reorganizou tudo, abriu o iFood de novo, sem batata, sem fritadeira, só vendia hambúrguer. Vendemos muito? Não. Mas funcionou. Desse dia em diante, toda a fritadeira nossa na área quente não tem mais azulejo, é só painel de inox que a gente bota a tela, porque traumatizou. Mas são situações assim que aí não tem muito o que fazer, né? Não tem como você fritar a batata, não tem como você entregar. Toda operação vai ter seus gargalos. Pô, mas é o que você falou, tem que mitigar o. É isso. É, e alguns você só vai descobrir na hora. Tipo assim, você nunca espera que um azulejo vai Essa eu cair, não Não tinha né? vai, escutado cara. ainda, o azulejo caindo. Você falou algumas coisas que eu acho interessantes a gente relembrar aqui pro pessoal. Uma acontece comigo. A nossa cozinha é no primeiro andar e parte do estoque é no segundo. Assim, boa parte do estoque é no segundo andar. E aí eu senti exatamente isso, cara. A gente tem uma equipe muito boa e tá demorando. Tá com um tempo de despacho alto aqui. E aí eu entendi que era isso, né? Essa reposição de, cara, ter que ir no segundo andar, abrir freezer, pegar, descer, ia realmente ficar muito ruim. Às vezes é só uma geladeirinha que você coloca ali pra parte mais fria, assim, que não precisa estar congelada, você já resolve. Então são pequenas mudanças. A outra coisa que você falou, e que eu considerei muito, assim, que, cara,
da questão da equipe estar junto, né, nos processos, em definir os processos junto com você. Quando dá alguma coisa errado, a gente senta todo mundo junto e fala, gente, isso aqui aconteceu, como que a gente faz pra resolver? Eu não posso ser, cara, a dona da operação e virar e falar, ó, isso deu errado, o processo agora vai ser esse. Eu não tô ali no dia a dia, então, cara, pra eu definir alguma coisa com eles, fica muito mais difícil e, cara, até é chato pra eles. Eles estão vivendo aquilo ali, então eu abro muito pra eles darem opinião de, cara, isso deu errado. Como que a gente faz pra resolver? E fica mais fácil pra eu cobrar depois. Pô, vocês falaram que isso aqui ia resolver. A solução veio Então, de vocês. veio de vocês. Então, por que que não tá dando certo? E eu sinto que você faz muito isso também. Você inclui na resolução de problema também, né? É, porque fica mais fácil depois, né? Hoje eu não fico mais na cozinha. No início eu ficava na cozinha. Então eu tinha uma propriedade muito grande sobre aquilo ali. Lógico que a gente continua estudando, a gente continua. Poxa, hoje eu consigo visitar muitas operações, a gente troca isso tudo. Mas no dia a dia mesmo ali, cara, é o funcionário que tá ali. O meu chapeiro faz um hambúrguer muito melhor do que eu não tenho dúvida nenhuma disso. O cara que monta, a Kailane, por exemplo, que é a responsável da cozinha de cara aí, ela monta um hambúrguer muito mais rápido do que eu monto. E sabe montar? Sei montar, mas não tem comparação. E aí, quando você traz o problema pra eles, você já pode. Às vezes a gente tem até uma solução prévia, mas a gente nem fala isso com eles. A gente traz esse problema. Olha, gente, tá acontecendo muito isso aqui. O que que vocês acham que pode estar acontecendo? Tal coisa, isso. Aí, às vezes também tem uma guerra, né? É culpa dele, ele que faz isso. Tá. Mas aí, cara, beleza, a culpa dele é por quê? É porque é ruim mesmo? Ou não? É porque tem alguma coisa acontecendo. E aí a gente trata uma solução ali, a gente opina, claro, também tenta ali chegar num consenso e testa. Várias vezes dá errado, mas tá tudo bem. E por eles fazerem parte disso, isso ajuda muito. E a gente também entendeu que quando você trata todo mundo com o máximo de respeito possível, cara, é o máximo de respeito que você tem em troca, de admiração, de tudo. É, que também é uma virada que a gente teve de cultura na loja. Então, a sensação de pertencimento, cara, eu tenho funcionário hoje que se bobear, ele tá tudo Uhum. na pele, assim. A gente passou a dar muito valor para essas relações humanas, tanto na resolução de problemas, quanto na tratativa com eles, de trazer dados para eles, de mostrar que o trabalho deles é, tem resultado. Então a gente mostra pro cara, fala, cara, pô, tal pessoa pediu esses dias, postou lá, você viu que publicou que, pô, pediu porque era aniversário do filho, pô, que maneiro, você ajudou isso, pô, no aniversário do cara, o cara pede aqui e ajudou, você construiu isso junto com ele. E aí ele começa a se sentir pertencente. Tem um evento ou outro, a gente manda algum funcionário, algum de liderança, então eles também já vai criando isso. Aí o cara que entra agora, por mais que o mercado seja difícil de contratar, ele entra e tá num ambiente hostil para ele, porque não é normal ele chegar num lugar que tá todo mundo a favor da empresa, feliz, contente, que se ele fala uma coisa diferente, o pessoal já crucifica ele. Então ele ou se adequa ou ele não fica. Então, isso ajuda em. Pô, é mais fácil resolver problema. O cara é você ali dentro. É tudo bom. Por que não fazer, né? E às vezes ele só precisa de atenção. Hoje, como a gente cresceu e eu não consigo estar em todos os lugares e a gente tem várias frentes acontecendo ao mesmo tempo, eu não estou presente em todas as lojas a todo momento, mas eu faço questão de sempre passar em alguma delas, principalmente tem umas que são mais perto da minha casa, fica mais fácil ainda. Só passo lá e converso, entendo e isso acontece. E reuniões a gente tem constantemente com todo mundo. A Nork só fecha um dia no ano, então e a gente abre Natal, a gente abre Ano Novo, a gente abre todos os dias. Qual o dia do ano que vocês não abrem? Só pra Não tem um dia fixo, curiosidade. tá? A gente tá até pensando em botar isso no calendário, mas geralmente em janeiro é um dia que a gente fecha pros funcionários. Então, todos os feriados abrem. Obviamente no Natal, dia 24, então a gente só fecha mais cedo. E a gente abre 25 primeiro também um pouco mais tarde. E os funcionários trabalham felizes, contentes. São dados que a gente não costuma ter problema de funcionário, porque cara, chegou Natal. Natal todo ano eles sabem que eles vão ganhar alguma coisa. Então teve ano que eles ganharam pernil, eles ganham cesta, aquela cesta da Balduco grande, pernil e cesta da Balduco. Eles sabem disso, a gente tem isso, dá esse valor pra eles. E a gente fecha uma vez no ano. E, cara, essa uma vez no ano que a gente fecha é festa, porque a gente alugou sempre um lugar legal. Pô, esse ano que tá vindo, a gente já tá programando, a gente botou um budget bem mais alto, porque tem muito mais funcionário também, cara. E é um ambiente familiar, então a gente bota lá escorrega pra criança, negócio de sabão, grupo de pagode, churrasco. Cara, é pra eles irem ali e também fazer. Cara, é o evento deles. É o que eles amam
e estão felizes com isso. Então a Nork só fecha nesse dia e pra eles. E nesse dia a gente brinca que a gente trabalha pra eles, né? Porque a gente tá lá, a gente organiza tudo, ninguém faz nada, a gente não pede pra um gerente também fazer nada. É, cara, venha com sua família e sempre com a família, porque a gente trata todo mundo ali como família e entende que é família. A gente quer também que o filho dele saiba. Porque uma vez a gente ouviu isso também no funcionário, ele falou, cara, é legal porque meu filho tem orgulho de falar com que o pai dele trabalha. Eu não tinha isso antigamente. Tipo, não, meu pai trabalha na cozinha da Nork. É, pra ele aquilo é o máximo. O filho dele tem uma admiração dele por isso. Então, por quê? Porque o filho dele já foi na Nork. Quando o filho dele chega na Nork, a gente, pô, cara, dá um hambúrguer pro moleque, tal, tal, e brinca. Mostra pra ele que existe aquilo ali e ele entende o que o pai faz. Então, tudo vem com família. Premiações que a gente dá, alguns benefícios, tipo, cara, ó, você, por algum motivo, foi um destaque aqui, cara, você ganhou tal coisa, você vai levar a sua família em algum lugar. Tem o que a gente bota todo mundo e tem o que a gente dá pra família dele. Então, às vezes até briga e fala assim, cara, hoje eu tava passando mal, eu pensei se eu ia no médico ou não, mas eu vim, minha mulher falou, você não vai faltar não, você vai trabalhar. Então, cara, são reflexos que você vê e é uma bola de neve do bem, assim. Então, A gente tem muito, acho que muito dono de restaurante falando: ah, o meu maior problema aqui é atestado, é falta sem justificativa. Como é lá? cara, tem. Não, assim, é, são cenários que acontecem, mas a gente tem 130 colaboradores. Então, Mas vamos você dar acha que é mais reduzido do que muito os mais. outros? 120 eu não tenho atestado, cara. Eu tenho funcionário que tá comigo há 6 anos que nunca botou um atestado. Só que a gente também não é esse fanático, não. Cara, ninguém é máquina. A gente não tem robô. Por várias vezes chegou época de Covid. Cara, chegou a gente pra trabalhar, você olhava e falava assim, cara, você fez teste? Você tá. Não, eu tô bem, tô gripado. Não, você vai pra casa, cara. Não, mas e como? Não sei. Isso aí é o problema nosso. O seu é você descansar. Então, tem várias vezes que a gente vê que o funcionário tá passando mal. Cara, eu nem peço atestado. Cara, vai pra casa, tá tudo bem. Eu tô vendo se tá passando mal. Então, a gente é muito justo com isso também. E acontece sempre que um funcionário conversa com o outro. Semana que vem tem tal coisa, vou botar um atestado. Aí ele vira e fala assim: ah, vai botar um atestado? Ele já vira e fala assim: ah, pode estar foi pra botar um atestado, hein? E, pô, vai. Porque a gente também traz pra eles a realidade seguinte, gente, pensa comigo. A gente tem banco de horas. A gente tem day off. Todo mundo já sabe que no seu aniversário você tá em casa. No aniversário do seu filho, se você quiser estar em casa, você vai estar em casa. A gente não abre mão disso. Por quê? É previsível, a gente consegue organizar a operação para isso e faz isso. Se você quer faltar, cara, chega e conversa e vê se é possível ou não. Porque se você só falta e bota um atestado falso, não falso, só foi lá, foi que tava com dor de cabeça, pegou um dia de atestado por esse dia, você não tá prejudicando o Patrick, o Pedro, a Nork e o Andrés. Você tá prejudicando a operação. Você tá prejudicando o seu amigo, que tá aqui, que vai trabalhar dobrado porque você faltou. E aí, esse seu amigo, ele provavelmente vai ficar. Não sei se pode falar palavrão, quase que eu falei um palavrão. Pode. Ele vai ficar puto e no dia seguinte ele vai botar o atestado. E aí você vai trabalhar dobrado. Olha que círculo horrível. Cara, só faça o certo. Então, eles criam essa consciência. Então, quando tem um ali que é falso ou oneroso, alguma coisa do tipo duvidoso, o funcionário chega e fala: ó, esse atestado aí pode vir, hein? Vê esse aí porque, pô, ele não vai ferrar a gente assim não, tal, tal. E aí a gente também tem. A gente trata a grosso modo e, cara, atestado, todo atestado passa por veracidade. Pegou atestado falso, é justa causa. Então, e segue esse fluxo, e é um fluxo que funciona e acontece. Então, a gente tinha muito problema de atestado. Hoje eu não tenho tanto mais. Primeiro foi a cultura, os próprios funcionários, eles tiveram essa conscientização. A gente também, assim, não é empresa perfeita, não é nada do tipo, mas a gente se considera muito justo. Então, se eu sei que ele não tá bem, claramente ele não tá bem. Então, a gente tenta ir pra isso. E atestados muito longos, peguei 10 dias de atestado. Cara, ele vai passar por uma revalidação médica na nossa clínica do trabalho. Tem esse fluxo também. Então ele vai encaminhado para lá, o cara atesta. Porque o médico do trabalho, ele vai analisar a competência dele para trabalhar de saúde para o trabalho. Então, já aconteceu da gente mandar o funcionário com 5 dias de atestado voltar encostado. E já aconteceu do cara chegar lá com 14 dias de atestados e voltar em 2 dias. Porque um era uma infecção na pele. Esse cara ele foi com 3 dias, a gente mandou com 4 dias para revalidação. Ele voltou com 14, porque o médico falou: olha, ele lida com alimento, ele não pode ter o contato, então ele vai ficar 14 e para voltar ele vai passar aqui de novo. Beleza? O cara fala. Ele que é o médico, ele tá falando, eu vou contestar, é isso, vai acontecer. Pô, foi ruim para você ficar 14 dias? Foi ruim, mas é o certo. Então a gente também segue muito essa linha e fala com todo mundo. A gente é muito justo, a gente dá muita coisa, mas a gente cobra na mesma proporção.
porque o certo é o certo. Uma frase que a gente leva para dentro da operação é: não existe jeito certo de fazer o errado. Então, se você tá certo, cara, tá tudo bem, mas se você tá errado, você tá errado. Da mesma forma, a gente olha. O médico falou que tá certo, prejudica a operação você ficar 14 dias fora. Se você não quer, às vezes acontece, mas tá tudo bem. O certo é você ficar. Então você vai ficar. Acabou. É, Da mesma forma, o contrário. Você pegou 14 dias que você tava com enxaqueca. O médico falou que não. Se você tomar dipirona, você consegue trabalhar. E te deu só 3 dias. O certo é o certo. Você vai voltar. Se você tem que voltar em 3 dias. E funciona. São vários fluxos, né, para o testado. Então, vai desde a revalidação, da verificação, da cultura interna, deles entenderem aquilo ali e da possibilidade que a gente também dá nessas situações, né? É óbvio que a gente não sai distribuindo folga para todo mundo, mas a gente tem um banco de horas, a gente usa ele a nosso favor. Então, folga aniversário, folga de filho, eventos especiais comunicados previamente, e sendo possível, a gente faz. Geralmente, nossos problemas com isso são festa de um funcionário específico. Então, o funcionário ele vai fazer uma festa no sábado, é o aniversário dele, ele programa a festa. E ele convida todo mundo. Aí todo mundo quer na festa. Aí geralmente tem esses impasses, mas a gente também consegue ir remediando ali. Isso é muito bom. E é o que a gente faz aqui. A gente tenta mostrar para eles que esse é o melhor lugar. O medo que eles têm que ter é porque esse aqui é o melhor lugar que eles podem ter para trabalhar. É isso. Nosso trabalho mostrar isso para eles, de criar esse ambiente para eles. Não só em salário, como em qualidade dentro do ambiente de trabalho. Para que eles saibam que uma atitude errada pode vir a ceifar aquele contrato de trabalho. E aí ele vai ter que ir para o mercado e torcer para que ele encontre um ambiente tão bom quanto esse. Então, acho que quando a gente trabalha assim, mostrando, né, e criando um melhor ambiente possível de trabalho para a pessoa, os próprios funcionários falam, cara, por que você está reclamando? Mas por É que você vai isso. fazer isso? Cara, tu tem noção do que a gente tem? Por que você está fazendo isso? É, Lembra do teu outro emprego? Como é que era? Era assim? Aí o cara, não, pô. Aí, o que não? O que tem gente que não tem jeito. Mas essa que não tem, ele vai sair. Ele mesmo vai se sentir mal no ambiente. é isso. É o fluxo, é exatamente o que acontece. Porque a realidade hoje é que quem dá R$ 50 a mais é o funcionário. É o que eu vejo, cara. Isso me mata, tá? Aí, como pessoa, isso me mata. Cara, quer me matar. Pô, leva meu funcionário. Se meu funcionário virar pra mim e falar assim, cara, olha só, tem uma oportunidade aqui melhor, que eu considero melhor, eu procurei. Cara, vai. Se você não tá feliz aqui, vai. Mas, porra, não vem na minha loja, não. Vai oferecer R$ 50 a mais pro cara pra ele sair. E acontece isso. Ele fala, cara, eu não vou. Você vai dar R$ 100 a mais, mas eu não vou ter isso aqui. No aniversário do meu filho, eu vou estar trabalhando, tá doido? Não vou. Então, isso é muito bom. E assim, eu falei, assim como a gente trata o certo como certo, a gente segue muito essa linha, então a gente dá muito. Mas pro cara que existe bastante, que não é um bom funcionário, que ele tá ali, ele quer avacalhar mesmo, ele quer prejudicar, ele também perde tudo. Então, tudo nosso é muito linkado e muito atrelado. Tem que ter cuidado pra fazer isso, tá, gente? A gente usa isso porque a gente pode, porque a gente buscou assessoria pra isso e tudo mais. Mas o bom funcionário, ele tem tudo, e o mau funcionário ali, quando ele é advertido, ele vem perdendo uma série de benefícios que estão previstos pra ele perder mesmo. Não todos, a gente não tira tudo, porque tem coisa que nem pode tirar. Mas. E não é a primeira vez. Tipo assim, o cara pisou fora, agora perdeu tudo. Não. Tem uma evolução, tem uma regra, tem uma trilha para ser seguida. E todo mundo tem o conhecimento dessa trilha do dia que pisa na loja. Então, no onboarding dele, ele sabe: olha, a gente tolera aqui 60 minutos de atraso no mês, no máximo 5 atrasos. Então, se você tem 61 minutos, você vai levar uma advertência. Se você tem 6 atrasos, você também vai levar uma advertência. E isso vai acontecendo, vai tendo uma evolução de penalidade, vai desde o primeiro dia que ele pisa na loja. Então também não tem aquele, poxa, eu não sabia. Não, tem um alinhamento de expectativa geral, pro bom e pro ruim. Cara, se você fizer tudo certo, você tem isso. Se você fizer errado, você tem isso. Ah, o que que é errado? O errado é você fugir dessas regras aqui. Então, tá tudo ali muito claro pra todo mundo. Acho que no final das contas, quanto mais clareza, melhor, né? Outro dia a gente tava conversando, nem lembro se foi aqui no episódio, que acho que não foi aqui não, cara. Que um amigo meu, dono de restaurante japonês, um funcionário dele chegou com cabelo azul. Só que era um restaurante japonês, tipo, high ticket e tal. Ele falou, cara, que isso? E agora? Você não pode pintar o cabelo de azul. Aí o garçom falou, eu não sabia. E aí ele falou, pô, mas é óbvio. Aí ele, não é óbvio pra mim, você nunca me falou. Então é isso, quanto mais clareza, mais detalhe, mais formalizado, melhor. É, Clareza sobre tudo, porque você falou assim, o papel dele, por que ele faz aquilo, né? E aí eu falo isso também com os meus funcionários aqui. Eu falo, vocês estão aqui, pode ser o melhor balanço, maravilhoso, tudo fechadinho, lindo. Se você não consegue passar isso pro cliente, se na hora que ele te manda uma mensagem, você demora
horas para atendê-lo. Tem vezes que a gente recebe aqui cliente de outros escritórios, o cara fala, me responde em 2 dias depois. Fala, cara, 2 dias eu não sei nem mais o que eu Não lembro nem a dúvida. mudei de profissão. Então, assim, fechei um negócio, comprei outro. Sim. Assim, eles têm que entender o funcionário ele tem que entender o porquê dele estar ali, né? O que se espera dele. E aí você falou lá no começo que você coloca isso para ele, né? Até do cara da batata que não. O que acontece, por que ele tá ali, o que acontece com ele não fazer daquele jeito, né? Isso é fundamental. É a clareza, o alinhamento de expectativa e ser tudo claro. Não tem por que esconder. Se você tá fazendo tudo certo, e esse é o bom de fazer tudo certo, pô, aí o pessoal fala, pô, você contrata o motoboy. Cara, o motoboy é meu. O motoboy sobe ou não sobe? Depende. Ele é seu funcionário, ele é seu CLT, você escolhe. Então, quando ele não é seu, você não escolhe. Seu motoboy sobe? Meu motoboy sobe. Assim, sobem felizes, tá? Mas, Vão ser Cara, citados na avaliação? entendeu? e cara, isso é uma coisa que eu nem comento, Mas porque assim, eu entendo como que consumidor eu o, fico é, impressionado com eu isso. acho que isso é um assunto muito discutível e eu acho que não tem certo e errado, tá? Assim como eu também não acho que tem certo e errado para contratação, por exemplo, tem a sua realidade e foi até o que você falou. Beleza, eu contrato aqui o cara como MEI. Beleza, tá ciente do risco? Você sabe qual risco você está assumindo? Você está se capitalizando para, se tiver esse risco, você fazer? Porque você achar que tá fazendo isso, que isso é 100% certo, você tá 100% seguro, não tá. Então, é análise de risco. Então, não existe o certo. Existe o certo para você. Puxando nessa linha, até esqueci o que eu tava falando. Dele Do cabelo subir. azul. Do cabelo Não, azul. Do do subir ou não motoboy subir. subir. Subir, Puxando verdade. nessa linha é o que faz sentido para sua operação. E eu acho que também é muito cultural. Você vai para São Paulo, cara, o motoboy não vai subir. É, não sobe. Não vai subir porque, o cara já tá acostumado a descer. 2, prédio nenhum deixa o cara subir. Então, hoje o que a gente tem é, a maioria dos prédios, depois de certo horário, não pode subir. Então, ou bota no elevador, ou tudo mais, ou ele sobe até certo horário. Agora, tem umas diferenças aí, né? Pô, já aconteceu. Pô, o prédio tá sem luz, beleza, bota a balica. Pô, o prédio tá sem luz, tá no 17º andar. Aí não vai subir, mas desculpa, ele é ser humano, ele não vai É. subir. É. Aí o motoboy ainda virou e falou assim, ó, ele não quer descer não, mas eu fiz um acordo com ele. Eu falei que eu subia metade, ele descia metade. Falei, porra, justo. E aí isso veio do Sensacional. motoboy, pô. E aí é o lado humano que a gente fala, né? Ele veio para. Ele ligou pra loja, falou: olha só, o prédio está sem luz. É no 17º andar. Eu, poxa, tentei resolver com o cliente já direto. Eu subi metade e ele descer metade. Pô, ele não quer. O que eu faço? Cara, volta pra loja. É isso. Também não vou pedir pro cara subir. Eu dificilmente já pediria pra ele subir A metade metade. dos andares, né? Mas eu acho que é um acontecimento que não é culpa de ninguém, mas que não é por isso também que meu motoboy vai subir 17 andares de escada. Eu acho que vai pro lado humano isso aí. E na verdade, o prédio é responsabilidade do morador, né? Não é da Exatamente. loja, É. né? Então, são as questões. Pode falar. Não é isso. Patrick, sua câmera é essa. Dá um recadinho pra quem, cara, tá buscando eficiência operacional. Você deu, cara, uma lista de dicas aqui, mas deixa o teu recado pra quem, pô, às vezes tá engargalado, tá com tempo de entrega alto, não sabe o que fazer. E às vezes é quase uma condicional, né? O cara tá com tempo de entrega alto e nem percebeu que é isso que tá fazendo ele vender menos. Às vezes a pessoa pensa, pô, eu tô estagnado aqui, não tô conseguindo vender mais, tô vendendo pouco. E aí você fala, tempo de entrega. Aí abre o tempo de entrega. E às vezes eu acho que é isso que falta para as pessoas perceberem que delivery é tempo. Então, seu recadinho aí para os empresários e empreendedores que, cara, estão buscando essa eficiência operacional para diminuir o tempo de entrega. Vamos desconstruir para construir, acho que fica mais fácil. No delivery, o tempo de entrega é o que manda. Só que você também tem que botar um tempo de entrega que você consiga atender. Não adianta você colocar lá, eu entrego em 10 minutos porque o meu vizinho tá entregando em 10. Beleza, o que o vizinho tem para entregar em 10? E outra, ele tá entregando em 10? Isso é muito importante. Então, prepare sua operação para você conseguir entregar rápido. E aí, processos simples. Processos bem estabelecidos, pessoas bem treinadas e mão de obra numa quantidade justa, cara, vai funcionar. E bons equipamentos. Só que eu entendo que não são todos que têm acesso imediato a bons equipamentos. Então, vai no básico, faz o simples. Treina seu funcionário, conversa, entende a operação, muda a cozinha de posição. Às vezes, uma mudança dessa já te dá uma eficiência operacional maior. E defina processos. Seu funcionário tem que saber o que ele tem que fazer se ele estiver na chapa. Ele tem que saber o que ele faz quando chega na loja, quando ele está trabalhando, se der um problema e quando vai embora.
Pô, mas um problema que nunca aconteceu, beleza, problema novo. Mas e o problema antigo, que acontece várias vezes? Isso satura também o funcionário. Então, traga a solução, defina processos, eh, processos bem definidos, você vai conseguir entregar rápido. E aí vai para preparar a equipe para entregar rápido, preparar o motoboy para entregar rápido. E no final vira um ciclo do bem. Então, você consegue entregar rápido, mas lembrem que tem que entregar dentro do tempo prometido, senão você vai. Aí a Bia tem muito mais competência que eu para falar isso, para todos os prós e contras do iFood. Então, entregue no tempo que você consiga entregar primeiro, otimize os processos, treine as pessoas. Depois disso, tudo estabelecido, reduz seu tempo de entrega que você vai performar bem. Não importa o tamanho ou sua região. Se você entregar rápido e bem, você vai crescer. É isso. Eu falo muito isso, assim, bota o menor tempo possível que você tiver a capacidade de É entregar. isso. Não adianta você botar o menor tempo de entrega possível, não conseguir entregar, aí vai começar a ter cancelamento, e aí o algoritmo te Já arrasa. era. Já era. É, Então é o menor tempo de entrega possível que você tiver a capacidade de entregar. é a expectativa do cliente, né? Então, se ele pediu em 30, ele tem que receber em 30. Tá 1 hora, beleza, é o que você tá conseguindo entregar. Passe a conseguir entregar em tempo menor, mas cumpra o que você prometeu. Exatamente. Patrick, muito obrigada pela aula de eficiência operacional e de, cara, motoboy, né? Acho que é a primeira pessoa que vem nesse episódio que fala bem de motoboy. Isso é incrível, cara. Acho que a gente precisa de Fala mais o pessoas correto, assim. né? Fala bem, fala o correto, fala o Falo correto. A procedimento. gente precisa de mais gente assim. Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço, pelo bate-papo também. Acho que eu canso de dizer que movimentos assim mudam o mercado e mudam mesmo. Se há 8 anos atrás a gente tivesse isso aqui, eu provavelmente não teria sofrido tanto que a gente sofreu. E que não foi ruim, a gente construiu tudo a partir disso, mas isso acho que hoje pro setor é uma coisa muito importante. Então, obrigado por poder fazer parte disso e estar nesse espaço Em aqui. A curto gente que caminho, né? agradece. E claro, curta muito o Em caminho. curto caminho. Quais as redes sociais pra galera seguir? Suas você não tá criando conteúdo Não ainda, né? crio ainda. Mas Eu em tenho, algum eu tenho, eu tenho momento, essa barreira um em pouco algum ainda momento e vai chegar. E é, da Nork? da Nork Burger e a minha pessoal, Patrick Guimarães. Já se alguém quiser seguir, vai que um dia eu começo a criar o conteúdo. Mas vai ser um prazer ter todos vocês lá. Boa. Pessoal, quem ficou aí, deixa aqui nos comentários o maior insight do episódio. Não esquece de deixar o seu like, faça a sua inscrição, que isso é muito importante, porque quanto mais gente clicando aqui fazendo a inscrição, mais o YouTube entrega esse vídeo, esses episódios que a gente grava para mais gente. E se você fizer a inscrição, você recebe uma notificação cada vez que a gente lançar um episódio novo. Paulo, obrigada mais uma vez pela parceria. Nos vemos no próximo episódio. No próximo episódio estaremos aqui. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu! Valeu, gente.